Olá, graça e paz. Prazer, eu sou Rafael Queiroz, somos aqui da Igreja Metodista Nosso Lugar e estamos aqui também com o Reginaldo, também acompanhando aí para um estudo que nós faremos hoje, falando sobre os frutos do Espírito, né? E hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre a alegria. Então, o Rafael, graça e paz a todos vocês que nos ouvem. Eu acho interessante que o apóstolo Paulo, Rafael, ele em Gálatas 5, 22 e 23, ele apresenta a alegria, né, como uma das virtudes espirituais produzidas na vida do cristão, que vive sob a direção do Espírito Santo, que é muito diferente, né, da felicidade, que é uma coisa mais passageira, né? A alegria espiritual é um estado interior, ele está enraizado em nós, da presença de Deus, e não nas circunstâncias externas, né? Ela é uma expressão da comunhão com o Espírito. Isso eu acho muito interessante. Uma resposta confiante ao amor e à graça de Cristo. Regi, assim, a gente fala, né, pegando essa questão sobre a alegria, né, sobre os dias atuais, né? A gente vive hoje, nos dias atuais, essa questão muito forte, né, sobre o vazio emocional, sobre essa tristeza, sobre a ansiedade, né, que nos dias atuais a gente tem vivenciado muito isso, né? E esse estudo ele vai trazer justamente essa questão, né, sobre descobrir essa fonte de uma plena e firme, né, alegria que é no Espírito Santo e não em nós, né? Só abrir um parênteses, Rafael, a gente veio agora, por exemplo, do mês de setembro, né? Isso. Quando a gente fala, olha o que nos leva a também encerrar a nossa vida, né? Quando esse vazio é grande, a ansiedade, né, traz uma tristeza grande em nós, e quando a gente está em Cristo, quando a gente tem Cristo em nós, a alegria que Ele nos proporciona nos livra de todas essas coisas. Eu acho interessante, é um tópico legal. Aí, por exemplo, o que fala sobre a alegria? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. O significado bíblico de alegria vem do grego, né? Desculpem vocês, é chará. O que significa júbilo profundo. É um contentamento espiritual, deleite proveniente da graça. Está relacionado a um verbo, né, grego que é o chairó. Regozija-se, regozijar-se, está feliz por causa da alegria recebida. Só que interessante, né? Sim, sim. No Antigo Testamento, né, o termo hebraico mais comum é simchá, indicando regozijo, celebração diante da presença de Deus, né, como diz lá em Salmos 16, 11. Então é realmente uma celebração, né, diante da presença de Deus. Assim, a alegria bíblica é um reflexo da comunhão com Deus e não um sentimento condicionado às circunstâncias, né? Então ele deixa bem claro que essa alegria bíblica é um reflexo da nossa comunhão com Deus, né? E não há um sentimento condicionado a qualquer outra circunstância. E quando você deposita a sua alegria em circunstâncias, ela é muito passageira. Exatamente. É algo... E assim, quantas pessoas que buscam alegria em fatores externos que inclusive são prejudiciais à nossa saúde. 2 exemplos clássicos, né, que tá na família de todos nós, que é o álcool e as drogas. Sim. Né, que te traz aquela alegria momentânea e que te traz depois um prejuízo emocional, um prejuízo físico, né? A pessoa deposita a sua alegria aonde ela não está. E um prejuízo às vezes pro resto da vida, né? É um prejuízo. A não ser que tenha um encontro com Cristo, né? E quando você encontra Jesus na sua vida, que é uma coisa que Ele te oferece de graça, né? Sim. E quando você enraiza isso em você, então no seu interior, pode vir, isso que nós acabamos de falar, pode vir todas as circunstâncias que a vida vai trazer, que traz, né? A gente que é cristão, para vocês que estão nos ouvindo, pensa que vai ser maravilhas, né? Exato. Existem centenas, milhares de pregações que falam, não, aí que os problemas virão, só que a gente atravessa os problemas e às vezes uma vida inteira a gente convive com ele, mas a alegria interior ela permanece em você. Sim, sim. A alegria espiritual ela não depende de fatores humanos, né? Mas da presença de Deus no seu coração. Então, enquanto a felicidade se apoia, né, quando a gente fala em sentimentos, em acontecimentos, a alegria no espírito, né, se apoia em uma pessoa apenas, que é em Cristo, né? Enquanto a gente pensa sobre a felicidade em acontecimentos, os acontecimentos eles vão e vêm, né? E são de formas aleatórias, né? E eles têm um prazo, né? Enquanto quando a gente fala sobre a alegria, né, no espírito, ele se apoia, né, numa pessoa única que é Cristo e que a gente não tem aí um prazo. Né? Que aí a gente tem essa alegria eterna. Né?
Então, aí é sobre isso que você está falando, né? Nos tempos do apóstolo Paulo, né? Quem escreve pra gente sobre o fruto do Espírito, né? A alegria, ela era frequentemente associada às festas pagãs, né? Isso. Às conquistas militares, né? Ou à prosperidade material. Em contraste, Paulo ensina que a verdadeira alegria nasce no interior, cara. Isso que é tudo pra gente, né? Então, como resultado de ação transformadora do Espírito Santo. Uma mensagem contra a superficialidade do prazer mundano, né? Em todo mundo greco-romano também. Mas nos dias de hoje também, né? Sim. Muito isso. A gente... nos dias de hoje a gente às vezes acaba depositando, né? Muitas pessoas depositam às vezes no trabalho, um bom emprego, né? E depositam essas alegrias nessas coisas que vão e vêm. Eu acho incrível, assim, a gente vê... E hoje, nos nossos tempos, né, a gente tem uma infinidade de veículos, né, e de possibilidades que te oferece essa alegria, essa felicidade momentânea, né, pessoas que se afundam, né, nas redes sociais, né, e vê na alegria, né, entre parênteses, né, do outro, até motivo para sua própria frustração, né? Sim. Que na verdade nem é uma alegria aquilo que ela está vendo lá, mas ela deposita, né, como que aquela pessoa vive num mar de felicidade. A gente não sabe o que está por trás daquilo ali. Exato. Né? E quando a gente sabe muito bem que a verdadeira alegria, né, a verdadeira paz, né, que a gente vai ter em nós é a certeza bem da nossa salvação em Cristo Jesus. Exato. Até pegando esse gancho, né, a gente vê muito nas redes sociais, né? As pessoas mostram só aquilo que é bom, né? E às vezes a gente olha aquilo e começa às vezes a desejar aquilo, mas a gente não vê a vida real que a pessoa está passando, né? Porque aquilo ela mostra só aquilo que ela quer, aquilo que é bom, né, e tudo mais. E a gente se engana achando que a vida da pessoa é uma plena felicidade, uma plena alegria, né? E na maioria das vezes a gente vê, né, na sociedade hoje, esses influenciadores e tudo mais tendo tratamentos psicológicos e tudo mais. Por quê? Porque justamente é uma aparência apenas, né? Então, Rafael, assim, quando a gente começa esse bate-papo, já estamos há quase 8 minutos falando, parece que tudo caminha a alegria para a salvação em Cristo, né? Exatamente. Quando a gente vem falando sobre aquilo que parece ser, mas não é, né? A gente já falou sobre rede social, sobre os vícios, né? E parece que o caminho dessa nossa conversa nos leva para a salvação em Cristo, né? Que tem até um fundamento bíblico a esse respeito, né? Que você pega lá em Lucas 1:47, fala: exulta o meu espírito em Deus, meu Salvador. Né? A nossa conversa, ela está convergindo para a salvação em Cristo, né? Aí o significado bíblico diz que a gente fala, a alegria nesse contexto é a resposta do coração redimido à obra da salvação. Olha isso, né? E no grego, xará aqui expressa um júbilo espontâneo e reverente diante da graça salvadora. A salvação produz paz, reconciliação e consequentemente, uma alegria, né? Uma emoção espiritual fundamentada na segurança da redenção. O caminho é esse, né? Exatamente. Bom, Maria, né, ao engravidar de Jesus, declarou sua alegria por Deus ser seu Salvador. Exato. A salvação traz libertação do pecado e restauração da comunhão com o Pai. E disso flui uma alegria indestrutível. O crente que compreende a dimensão da graça vive em constante gratidão e regozijo. A alegria é a marca do salvo. Ela nasce do encontro pessoal com Cristo e é alimentada pela esperança da vida eterna. Então, né, ela nasce do encontro pessoal com Cristo. Então, é algo que às vezes é até difícil da gente poder explicar, porque a pessoa precisa de experimentar e ter esse encontro pessoal com Cristo. E aí você vê que na cultura judaica, né, o Messias, ele é esperado como libertador, né? Exato. Um cara militar que fosse chegar e destruir tudo, quebrar tudo, né? Aí as pessoas entenderam de forma equivocada, né? Cara, como pode? Aí quando eles compreenderam o que Jesus fazia, né, então, que ele libertava espiritualmente e não politicamente, a sua alegria mudou de natureza. Então deixou de ser uma expectativa nacional e tornou-se experiência pessoal. Meu Deus, isso é forte. Isso aí, com certeza. Isso é forte, né? Sem dúvida. Eu acho, meu Deus, isso é forte. E que se torna algo assim,
que individual também, claro, né? É porque é seu, né? Está em você. Isso é muito forte. A experiência que a gente fala, né? Que cada um tem a sua, né? E nenhum é igual a de ninguém, né? Cada um tem a sua experiência realmente pessoal e particular com Cristo, né? E a gente tem até algumas referências bíblicas também, né? Falando um pouco sobre essa questão, né? A gente tem Isaías 12:3, né? Com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Aleluia, é verdade. Salmo 51, versículo 12, né? Restitui-me a alegria da tua salvação. Amém. Em Atos 8:8, e havia grande alegria naquela cidade, né? Então a gente vê aí várias referências em relação à alegria, né, da salvação em Cristo. E para um novo convertido, Rafael, que porventura está nos ouvindo, né, vai nos ouvir, então em algum momento, a gente tem exemplos para isso, né? Por exemplo, um novo convertido ao experimentar o perdão de Deus, ele sente um alívio, né? E uma alegria inexplicável, que a gente fala até que é aquele primeiro amor, né? Sim, sim. Mesmo sem entender toda a doutrina, ele sabe que foi alcançado, né, pela graça. E essa alegria, então, motiva a servir, testemunhar e permanecer firme na fé. Eu acho, né, quando fala do primeiro amor, eu vou citar brevemente a minha conversão. Eu não entendia nada, fui convidado, fui numa igreja e, assim, coisas me chamaram a atenção. As primeiras vezes, né, então, que eu fui à igreja, que era um grupo de jovens muito unidos, uma conversa muito diferente entre eles, tudo que eu não tinha ou dentro, né, da minha casa, né, junto com meus parentes, ou com os meus amigos, eu via lá uma comunhão, uma alegria, sabe? Eles conversavam, riam, eu achava aquilo tão interessante. Mas quando eu me converti, quando eu realmente soube o que era aquilo, meu Deus, foi inexplicável realmente. Foi algo assim, inexplicável. E quando a gente fala, né, sobre testemunhar e tudo mais em relação a essa alegria, é porque realmente é algo natural nosso, e a gente quer passar isso para as pessoas, né? E a gente entende que a gente não precisa de nada externo para estar alegres, né? Porque a nossa alegria está em Cristo, né? E assim, eu não sei, mas eu tenho certeza que muitos daqueles jovens da época tinham seus dilemas como os jovens de hoje. Sim. Né? Aí, fazendo um comparativo rápido aqui, eles viviam assim, estavam sorrindo, estavam alegres, estavam felizes, estavam fazendo a obra, praticando, né, o ID, e com seus dilemas, com seus problemas, né? E assim, eu tenho certeza que no dia de hoje, na igreja onde a gente congrega, todos nós temos nossos problemas, nossos dilemas, mas a alegria, né, do Senhor é a nossa força, né? Exato. A gente consegue passar com isso regozijando mesmo, não tem como, né? E passando aí para o terceiro ponto, né? A gente vai estar falando sobre o caráter cristão, né? Opa. A alegria, o aspecto indispensável no caráter do cristão, né? Primeiro a gente tem um fundamento bíblico aí, né? Temos aí Romanos 14, versículo 17. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E o significado bíblico disso, então, que a palavra xará, que a gente vem falando bastante, né? Ela descreve uma virtude permanente, né? Uma disposição interior moldada pelo Espírito. A alegria não é opcional, mas uma evidência do caráter cristão, né? Maduro, equilibrado e confiante no Senhor. É exatamente isso. Bom, pegando um pouco nessa explicação do texto bíblico, né? A alegria, ela é sinal de maturidade espiritual, né? O cristão que vive amargurado, né, murmurando e sem esperança, ainda não conseguiu compreender realmente de forma completa o Evangelho. A presença do Espírito Santo, ela produz serenidade e contentamento, mesmo em meio às aflições, né? Porque não adianta a gente pensar que cristão não passa por momentos difíceis, que passamos sim. E o apóstolo Paulo, né, preso e acorrentado, ele escreveu, né, aos Filipenses: alegrai-vos sempre no Senhor. Quer dizer, uma pessoa que estava presa, acorrentada, ainda assim está falando ali sobre a alegria, né, que tem que ser, né, depositada no Senhor, mostrando que a alegria, ela é fruto de fé, né? Não é simplesmente um ambiente. Isso é forte, tá? Não, com certeza. Isso é forte. Aí o contexto cultural disso, a gente volta lá na época, que no Império Romano, então nós já falamos sobre isso, né? A alegria estava ligada ao luxo e à diversão. Que não é diferente de hoje. Não é diferente de hoje, exatamente. O ensino cristão rompe com esse padrão ao propor uma alegria que vem da santidade, cara, sabe? Da comunhão e da gratidão.
né? Assim, a alegria se tornou testemunho mesmo de fé, né? Um contraste entre o gozo superficial e a satisfação espiritual do crente, né? Isso aí. Então, assim, é exatamente isso que você falou. Não é diferente de hoje, né? Hoje o mundo te oferece válvulas de escape, né? Com certeza. Te oferece centenas, né, de válvulas de escape, e a gente volta a falar que no dia posterior a essa felicidade momentânea vem tudo de novo, né? Tudo volta. E a gente fala que é uma alegria superficial, né? Porque tá ali só no rasinho, né? Vamos supor assim, né? Não tem profundidade, né? Bom, falando também algumas referências bíblicas, né? Sobre esse terceiro ponto que a gente tá falando, a gente tem Neemias 8:10, que a alegria do Senhor é a nossa força, que foi exatamente aí que o Rei acabou de citar e lembrar, né? 1 Tessalonicenses 5:16, regozijai-vos sempre. Então a gente não tem aí um ponto de interrogação, né? É um ponto realmente de exclamação, né? Regozijai-vos sempre, porque é realmente sempre. Amém. E João 16:22, a vossa alegria ninguém vô-la tirará. Então realmente a gente tem também essa afirmação, que ninguém pode tirar essa alegria que está em Cristo. Amém. E exemplo prático disso que você falou, Rafael, um servo fiel que passa por enfermidade, ele pode ainda assim expressar alegria e gratidão, sabia? Sua fé inspira outros, cara, isso é muito forte, né? Mostrando que o Espírito Santo é quem sustenta a sua alma. A sua alegria contagia, porque vem do alto, não das circunstâncias. Cara, quando a gente fala sobre isso, vem em minha mente assim, um monte de exemplos, sabe? O pastor Betinho mesmo cita um, que ele foi num leito de hospital orar, né, por um irmão, e não sabia muito o que falar, e chegou lá o irmão que orou pela vida dele, numa circunstância difícil. Cara, isso é muito, muito forte. Isso pra gente como exemplo, até para quem vai nos escutar, né? Às vezes tá passando por um problema, né, por uma dificuldade, e que insiste em tirar a sua alegria, né, daquilo que você deposita lá no final de tudo, né, que é a nossa salvação. E certamente as pessoas que nos ouvirão, elas também vão ter exemplos, né, de pessoas que, poxa vida, o cara passou por um problema muito maior que o meu, mas Cristo é a força dele. Então isso é muito forte. Existem muitas pessoas que às vezes passam também por situações, né, complexas na vida, e não expõe isso, né? E às vezes aparece com um sorriso no rosto e a gente não sabe, às vezes, né, as circunstâncias que aquela pessoa está passando, né? Então, para que a gente possa realmente entender que essa alegria, né, contagiante, ela vem do alto, não vem da gente, não é meu, não é eu que faço, né? Mas é Deus que faz, né? E a gente precisa de buscá-lo para justamente ter essa alegria e essa tranquilidade em passar por essas circunstâncias ruins que todos nós passamos. É interessante também, Regi, eu estava fazendo uma pesquisa lá em casa, falando sobre o verbo alegrar, né, que aparece na Bíblia, aparece 374 vezes, né? Então olha só que interessante que é a gente ter 374 vezes o verbo alegrar, né, aparecendo na palavra de Deus, né? Então deixando bem claro que realmente é de Cristo e é dele, né? Amém. Meu Deus, é forte, hein? Passando aí para a parte da conclusão, né, agora do nosso estudo, a alegria do Espírito é uma marca distintiva, né, da vida cristã. Ela nasce da comunhão com Deus e é sustentada pela salvação em Cristo e manifesta, né, como virtude indispensável no caráter do discípulo. Sim. O mundo busca alegria em coisas, né, em coisas superficiais, como a gente falou, mas o cristão, ele encontra alegria em uma pessoa, Jesus Cristo. Então ele é a fonte que não tem um final, porque é inesgotável, né, de alegria totalmente eterna. Rafael, aí me lembra muito a oração de Davi, né? Eu acho que deveria realmente ser a oração de todo crente, sabe? Quando a gente passa, sei lá, bem por oscilações, né? Que muitas das vezes acontece com todos nós, né? A nossa fé, claro, ela tá enraizada e tudo, mas há momentos na vida, as circunstâncias da vida nos permite, essa vez pode ser uma palavra que cabe aqui, oscilar um pouco, né? Mas aí vem a oração que fala, né? Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Né? Isso é muito forte, né? Sim, sem dúvida. Davi, né? Quem conhece a palavra sabe por quantas circunstâncias
Davi passou, quantas e quantas vezes Davi chorou, né, se entristeceu, né? A sua vida teve momentos assim, né, perseguição de filho, de amigo, erros, né, gravíssimos inclusive, mas quando um cara passa por tudo isso e pede ao Senhor para restituir a alegria da salvação, né? Então a gente deposita realmente a nossa alegria na salvação em Cristo Jesus. Encerrando, a gente deixa aí essa mensagem para as pessoas que estão, né, escutando essa palavra de hoje, que o Espírito Santo possa realmente conduzir, continuar, né, produzindo, né, em todos nós essa alegria totalmente constante. Amém. Que fortalece, Amém. Consola e testemunha ao mundo, né? Amém. Que nós somos realmente cheios do Espírito Santo de Deus. Amém. Que Deus possa estar abençoando todos os ouvintes aí dessa mensagem de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Grande abraço, gente. Tchau, tchau.